Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para juntos nós estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical nessa revista que está imperdível, que é a primeira revista do trimestre de 2022, que leva como temática Jesus, o Filho de Deus, ensinos e sinais através do Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista João. E hoje nós falaremos sobre a terceira lição dessa revista, mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho, deixa seu like, deixa também o seu comentário que nós temos visto, lido e participado junto com vocês através dos comentários. E se porventura surgir alguma dúvida, nós podemos também, à medida do possível, solucionar essas dúvidas através dos comentários aqui do vídeo do canal da DMP TV, dessa plataforma do YouTube. E juntos nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, assim como a palavra de Deus nos orienta. Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, a sua caneta, seu bloco de anotações, que eu julgo ser muito importante, e vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, revista de jovens. Vamos! Hoje nós falaremos sobre a terceira lição dessa revista, como eu disse, a primeira revista do primeiro trimestre de 2022, que leva como tema o primeiro sinal, água em vinho. Ora, o texto principal, ele está escrito no Evangelho de Jesus segundo escreve João, capítulo de número 2, versículo de número 11, que nos diz da seguinte forma: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu tenho certeza que diante da sua caminhada de vida cristã, você já ouviu pregações, já ouviu ensinos, já ouviu pessoas explanando com detalhes a respeito dessa história. O primeiro sinal de Jesus, dentre tantos os sinais, este é o primeiro sinal relatado na Bíblia Sagrada. Ainda no texto principal, vale nós abrirmos um parêntese e trazermos algumas lembranças do que foi dito na primeira lição. Lembra com o professor Daniel? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Dentre esses 4 evangelhos, 3 evangelhos são considerados parte de um grupo chamado evangelhos sinóticos. Tiago, o que é evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes, que contam histórias semelhantes, que não é a mesma história, mas que o teor, a essência, a semântica é muito semelhante. Por isso é conhecido como evangelhos sinóticos. Só que João não fará parte desse grupo chamado como evangelho sinótico. Não. O evangelho de Jesus, segundo escreve João, traz algumas peculiaridades. Tiago, quais são essas peculiaridades? De tantas, nós podemos citar que o evangelho de Jesus, segundo escreve João, traz 7 sinais, fora os ensinos que são extremamente importantes. 7 sinais, 7 milagres que Jesus operou. Só que quando João está no final do seu evangelho, lá no capítulo 21, versículo de número 25, João vai nos trazer um relato que eu acho assim fantástico. João vai dizer assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Essa revelação é fantástica. O que João está dizendo é: eu escrevi apenas alguns milagres que Jesus operou, eu relatei alguns sinais que Jesus realizou, mas se fosse para contar todos os sinais, todas as obras, tudo que Jesus fez, não caberia nem todos os livros do mundo. O que João está dizendo é impossível mensurar a grandeza, a forma extraordinária do ministério de Cristo, que vem agindo nas nossas vidas até os dias de hoje. O que eu quero dizer com isso?
que quando nós lemos qualquer história das Escrituras Sagradas, nós temos que entender que aquilo não resume apenas no que Deus pode fazer. Pelo contrário, Deus pode fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Porém, se esses sinais, se esses milagres estão escritos na Bíblia Sagrada, entendemos que é permissão de Deus. Porque concordamos juntos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, é uma inspiração divina. Nós cremos na supremacia das Escrituras Sagradas. E se nós cremos dessa forma, todos os sinais, todos os milagres, todas as histórias contidas na Bíblia Sagrada foi permissão de Deus. E essas histórias não estão aqui por um acaso, mas estão aqui por um objetivo, por um propósito. Então esses sinais, esses milagres, essas histórias, esses acontecimentos têm muito que ensinar, que extrair lições preciosas para as nossas vidas. Você já conhece esse sinal, esse milagre, que é o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação de água em vinho, mas eu tenho certeza que hoje será um dia que você aprenderá ainda mais sobre essa história. Quando o escritor da revista, pastor e professor Silas, ele vai trazer o resumo da lição, ele diz da seguinte maneira: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como Redentor, anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Vamos abrir outro parêntese? Quando o professor e pastor Silas está dizendo que os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que reconhecesse como Redentor anunciado pelos profetas, eu posso resumir o seguinte: Tiago, por que Jesus realizou tantos milagres? Por que Jesus operou tantos sinais? De forma resumida, nós podemos citar alguns objetivos. Dentre tantos objetivos, um principal, que é demonstrar ou revelar a sua essência divina, a sua divindade, a sua messianidade. Então Jesus, através dos sinais, através dos milagres, ele estava se revelando como o Filho de Deus, muito mais que um profeta, muito mais que um abençoador. Por isso que Jesus chegou para Pedro e os demais discípulos e disse: quem os homens dizem que eu sou? Aí chegou e disse assim: ó, Senhor, uns está dizendo que o Senhor é Elias, outros João Batista, outros Jeremias. E que mais? Ó, outros está falando que o Senhor é abençoador, que o Senhor é um milagreiro, que o Senhor faz, que o Senhor opera. Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Todos ficaram calados. De repente Pedro, mais ousado, se destaca e diz: Senhor, eu não sei para as pessoas. Alguns estão achando que o Senhor é apenas aquele que abre porta, apenas aquele que faz milagre, apenas aquele que opera sinais e maravilhas. Mas para mim, tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que está vivo, que é o Filho de Deus. Aí Jesus fala assim: pois bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas senão o meu Pai que está no céu. Então o objetivo principal dos milagres e sinais de Jesus é mostrar a sua divindade, que ele é o Filho de Deus, justamente o tema dessa revista que nós estamos estudando, que é Jesus, o Filho de Deus, sinais e ensinos através do Evangelho de Jesus, segundo escreve João. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, vai do versículo 1 ao versículo de número 12. Alguns são os tópicos dessa lição. Podemos falar sobre o primeiro tópico, que diz mais que um milagre. Aí vai falar alguns subtópicos que você pode acompanhar aqui em nossos slides. O segundo tópico dessa revista falará sobre a narrativa e seu contexto. Por que a narrativa e seu contexto? Porque nenhuma narrativa, nenhum acontecimento, nenhuma história, nenhum sinal, nenhum milagre de Jesus, nenhum ensino do mestre pode ser empregado sem o seu contexto.
porque o texto será explicado pelo próprio contexto. E se você tirar o texto do contexto, vai gerar pretexto, e pretextos geram heresias, apostasias e distorções da palavra de Deus. Então, sempre que você pegar uma narrativa, vale a pena nós olharmos precisamente para o seu contexto, fazer uma exegese, uma hermenêutica, que é um estudo aprofundado do acontecimento em pauta. O terceiro tópico dessa lição vai falar sobre o bom vinho. Já para o final dessa lição, nós falaremos sobre uma mensagem para Israel quando o vinho acaba e uma polêmica. Sim, nós terminaremos essa lição com uma polêmica a respeito do vinho. E eu tenho certeza que você já está imaginando qual será essa polêmica, mas juntos nós chegaremos lá. Qual que é a proposta dessa lição hoje? Como nós estamos falando do milagre, ou as bodas de Caná da Galileia, a água que foi feita em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus expressado nas Escrituras Sagradas, que de forma peculiar somente João vai narrar essa história, somente João vai trazer essa história para o nosso conhecimento. Eu peguei a Bíblia Sagrada e eu ouso que seja muito interessante para todos nós falarmos de versículo por versículo de uma maneira objetiva, profunda, sim, mas também objetiva, que o nosso tempo é curto, mas junto nós conseguiremos extrair algumas verdades, alguns princípios e algumas lições que nós julgamos ser importantes. E claro que dentro dessa explanação do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, nós vamos englobar todas as lições, todos os tópicos, subtópicos dessa revista. Então pega a sua Bíblia aí, eu já sei que você provavelmente está de posse da sua Bíblia, e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 2, versículo de número 1. E nós vamos lendo de maneira bem gradativa, bem calma, bem objetiva, precisa, concisa. Nós vamos extraindo algumas lições e trazendo como observância algumas peculiaridades. Por exemplo, versículo 1 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Bom, só através desse primeiro versículo existem muitas lições e muitas oportunidades que podemos ressaltar. Por exemplo, Tiago, quando a Bíblia diz assim, e ao terceiro dia, algumas pessoas trazem divergências sobre esse terceiro dia, mas diante de alguns comentários bíblicos, eu abro um parênteses, já fecho ele, vale a pena você ter um comentário bíblico na sua casa. Tiago, eu não tenho condições de ter um comentário bíblico, são caros, concordo com você. Mas talvez em PDF você consiga bons comentários bíblicos. Por exemplo, tem um grupo que eu participo de WhatsApp, que ele é conhecido até como biblioteca, que sempre que a gente precisa de algum livro, de algum comentário bíblico, a gente vai até esse grupo e pede comentários bíblicos, e sempre tem muitas pessoas que possuem esses comentários, esses livros que nos ajudam no estudo em PDF e que pode nos mandar. Então veja com o seu pastor, com o seu líder, com o seu professor da escola bíblica dominical, e você, professor da escola bíblica dominical, adquira esses materiais para que você possa fornecer aos seus alunos. E fecha parênteses, alguns comentaristas bíblicos dizem que o terceiro dia aqui ratificado, ele faz jus ao último acontecimento, a última história que foi relatada pelo evangelista João. Então, quando você lê a história aí de Natanael e toda a história que você já conhece, que antecede o capítulo 2, diz o texto que ao terceiro dia, ou seja, depois de 3 dias, aconteceu, ou estavam acontecendo, umas bodas em Caná da Galileia. Tiago, o que é bodas? Quando falamos em bodas, falamos de um casamento. Só que não é um casamento como você conhece hoje em dia. Como é o nosso casamento? Ora, o nosso casamento é aquele que é marcado num dia X, e quando chega esse dia X, a noiva se prepara, o noivo se prepara. Existe uma festa que vai acontecer ali durante 1 hora, 2 horas, algumas festas 3 horas, 4 horas, outras festas que gostam de esbanjar fartura vão acontecer em 4, 5, 6 horas, 7 horas.
No máximo 12 horas, vamos colocar aqui, mas nunca passa aí, ou raramente passa de um dia. Porém, quando nós olhamos para as festas do tempo de Jesus Cristo, dentro da cultura judaica, nós vemos que as festas de casamento penduravam-se por 7 dias. Não, eu vou repetir para você, imagina, se você, quando prepara uma festa de casamento, se você já casou, ou se você jovem está pensando em casar, você sabe o tanto que é dificultoso, o tanto que é difícil preparar uma festa de casamento, ou até mesmo preparar o casamento. Tem que olhar vestido de noiva, tem que olhar salão, tem que olhar terno, barbearia, tem que olhar tantas coisas de decoração, de local onde vai ser realizada essa festa, quem vai celebrar essa festa, o cerimonialista. Nossa, mas existe tantas coisas, fora o buffet, fora a música. Eu vou parar por aqui para você já não se cansar. Mas existem muitas coisas que precisam ser vistas com muita atenção. Agora, isso é para um casamento aí que vamos colocar como média 4, 3 horas de duração que nós temos nos casamentos atuais. Agora, imagina nos casamentos da cultura judaica, que penduravam-se durante 7 dias, uma semana, como deveria ser essa preparação. Antemão, quando nós olhamos a história das bodas em Caná da Galileia, a gente vê como uma história normal. A gente olha e diz assim, não, isso daqui eu já sei, não tem muito segredo. Mas se você olhar para a cultura, algumas coisas vão clarear na nossa mente. Por exemplo, você sabia que o noivo se preparava mais ou menos 365 dias, ou seja, um ano em preparação, fazendo 2 coisas. A primeira coisa era construindo o seu lar, aonde ele casaria com a sua amada, aonde ele casaria com a sua noiva, já que ele estava despojado e estava noivo. Então ele prepararia, começaria os preparativos do seu lar, para que ele morasse com a sua amada. E o segundo objetivo dele ficar um ano se preparando era também para estocar comidas, estocar alimentos para justamente essas bodas. Esses 7 dias de festa, para que todos que fossem na sua festa, que todos que fossem no seu casamento, nessas bodas, tivessem fartura. Porque a lista de convidados era uma lista não como hoje, que você escolhe, olha, eu vou levar o ciclano, eu vou levar o beltrano, infelizmente eu não vou poder levar aquela pessoa que é de longe, aquela pessoa que eu não conheço tão bem, e vou levar apenas os familiares e amigos mais chegados. E você faz um convite e envia para todas as pessoas. Não, naquela época o costume era o seguinte, se haverá uma festa na cidade, toda a cidade ou todos aqueles que querem ir para a festa poderão ir, mesmo se você não tem tanta afinidade. Então você imagina que você não tem um controle de uma lista de convidados. E essa lista de convidados, ou melhor, esses convidados, esses convivas, eles poderiam passar no primeiro dia e ir embora no terceiro dia. Ou eles poderiam no 4º dia ficar até o 7º dia, ou poderia ficar apenas um dia. Então você não tinha uma constância dos convidados do 1º ao 7º dia. Alguém poderia chegar no terceiro dia, comer, se festejar e ir embora no 4º dia. Então você não tinha uma constância, uma permanência desses convidados. Então você não sabia o tanto de comida que você deveria servir. Por isso, você deveria estar guardando, você deveria estar preparado para certas inconveniências que acontecessem durante esse casamento. Tiago, então eu já estou começando a entender algumas coisas. Quer dizer, então, que o noivo ele tinha a responsabilidade como provedor, de como aquele que trouxesse a providência para esta festa de casamento. Então ele não poderia deixar faltar comida, não poderia deixar faltar bebida, porque senão isso traria vergonha para o casal, isso traria vergonha para o casamento e isso traria muito, mas muito vexame para a família dos noivos, principalmente para a noiva. Então o versículo 1 diz assim, estava acontecendo umas bodas, que agora eu entendo que durava 7 dias em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidade próxima de Nazaré, ficava ali cerca de 10 quilômetros de Nazaré. E estava ali a mãe de Jesus. Tiago, por que fala a respeito somente da mãe de Jesus, mas não fala a respeito de José?
Porque alguns comentaristas bíblicos, e isso na verdade é até uma certa concordância, claro que nós não podemos afirmar, porque aquilo que a Bíblia não afirma, o que a Bíblia não coloca como certeza, nós não faremos isso, colocarmos como certeza, como afirmação, mas a maioria dos comentaristas bíblicos chega a uma conclusão que provavelmente José, o pai de Jesus, esposo de Maria, aqui nessa história já havia falecido. Por isso, o evangelista João não cita o seu nome, porque provavelmente aqui José já havia falecido. Eu li um artigo esses dias, um artigo até bem robusto, que estava explicando que provavelmente naquela época, quando Maria vai dar à luz a Jesus, José já era de idade avançada. Por isso, quando Jesus começa o seu ministério, que após os seus 30 anos, José provavelmente já havia falecido por conta da sua idade avançada, sabendo que Maria, pelo contrário, era nova quando quando deu à luz a Jesus, provavelmente entre ali os seus 14 anos, aproximadamente seus 14 anos de idade. Então estava ali a mãe de Jesus. Por que a mãe de Jesus estava naquele casamento, nas bodas de Caná da Galileia? Porque bem provavelmente também que Maria fazia parte do seio familiar daqueles noivos. Claro que nós não sabemos o nome, não sabemos o grau de parentesco, mas diante de tudo que é ocorrido, principalmente quando Maria percebe que existe uma falta de vinho, que o vinho está se tornando escasso naquela festa, Maria vai avisar Jesus. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso, mas só para você entender por que alguns comentaristas ousam dizer que Maria provavelmente fazia parte do seio familiar. Porque nem eram todas as pessoas que tinham liberdade de ir para a cozinha ou estar próximo daqueles que servem as refeições e as bebidas. E Maria estava presente. Então denotava-se que Maria provavelmente fazia parte do seio familiar e estava, de certa forma, ajudando na organização dessa festa, na organização desse casamento. Por isso, alguns comentaristas e mais algumas coisas trazem como provavelmente, eu vou usar muito esse termo, provavelmente Maria e Jesus faziam parte desse seio familiar desses noivos. Aí o versículo de número 2 diz assim, olha: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Como eu disse, claro, algumas pessoas eram imprescindíveis que elas fossem ao casamento e por isso eram convidadas. Mas não tinha como você fechar aquela lista de convidados, porque o casamento era aberto para todas as pessoas da cidade, todos que quisessem confraternizar e se alegrar através do casamento, através desse ato que era tão importante para o povo judaico e que deve permanecer tão importante quanto para as nossas vidas, porque o casamento é uma instituição dada pelo próprio Deus, é uma ordenança, é algo divino para as nossas vidas. Você que é casado, você sabe disso. E você que ainda não é casado, você também tem consciência disso, mas nós experimentaremos ainda em nossas vidas esse marco tão divino e tão especial para as nossas vidas. Jesus foi convidado. Essa é a importância de você convidar Jesus para a sua vida, para os acontecimentos da sua história. E além de convidar Jesus, os seus discípulos também foram convidados. Aqui nós temos duas linhas de pensamentos. Algumas pessoas dizem que os discípulos de Jesus foram convidados porque era um coletivo. Se eu convido você, eu também convido consequentemente a sua família. Ou convido todos que vivem e que andam com você. Outros ousam dizer que ele convidou Jesus, os noivos convidaram Jesus e também os seus discípulos. De qualquer forma, os discípulos aqui empregados não são os 12 discípulos de Jesus, não. Aqui são apenas os 5 discípulos de Jesus, que nós vemos a partir do capítulo 1, versículo de número 40, ao versículo de número 51, sobre quem são esses 5 discípulos de Jesus. Jesus não havia ainda formado o seu colégio apostólico. Jesus havia chamado apenas 5 discípulos de Jesus. Quando você lê o primeiro capítulo, versículo 40 ao versículo 51, você vai perceber que apenas 4 nomes serão citados.
Mas o quinto nome nós vemos em concordância com Mateus capítulo 4, a partir do versículo ali 15, 16, 17, 19. Você vê em Lucas capítulo 5, você vê também no Evangelho de Marcos, que traz a consciência que esse quinto discípulo, esse quinto apóstolo futuramente, será o próprio evangelista João, que não cita o seu nome em seu próprio evangelho. Ok? Então, Tiago, o que eu aprendo como lição quando o texto vai dizer no versículo 2 que foram também convidados Jesus e os seus discípulos? A primeira lição que nós podemos extrair desse versículo é que nós precisamos convidar Jesus para os acontecimentos da nossa vida. Que nós precisamos andar com pessoas e ser amigos de pessoas que são amigos de Jesus. Interessante isso, não é? Que os discípulos, eles andavam com Jesus e os noivos convidaram os discípulos de Jesus, porque nós precisamos andar, nós precisamos convidar para o nosso ciclo de relacionamento, nós precisamos ser amigos de quem é amigo de Jesus, de quem anda com Jesus, de quem tem relacionamento com o Mestre. E mais do que isso, nós precisamos convidar o próprio Jesus para estar nos acontecimentos da nossa vida, para estar na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, fazendo parte do nosso serviço, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, participar e ter Jesus em todos os momentos da nossa vida, porque tem gente que só chama Jesus quando as coisas pioram, quando tudo dá errado, mas os noivos não, os noivos estão dizendo, é festa, mas eu estou chamando Jesus para participar. Porque tem gente que só chama Jesus quando a festa acaba, quando a coisa piora, quando não tem mais jeito e começa a gritar, Jesus, me socorre. Mas esses noivos não. Eles falaram, seja na alegria, ou sejam nos tempos difíceis da vida, eu quero que Jesus esteja presente em nosso casamento, nesse acontecimento tão importante para as nossas vidas. O versículo 3, ele vem dizendo o seguinte, então, versículo 1, ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento, mas o versículo 3 vem dizendo um problema da festa. Qual é? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Você lembra que agora há pouco nós falamos da importância que era ter mantimentos na festa? Que era sobre a responsabilidade do noivo, a responsabilidade do amado, a responsabilidade daquele que começaria a ser o sacerdote de uma casa, exercer como provedor, e que ele não poderia deixar faltar o alimento, não poderia faltar o mantimento, porque se faltasse, nós comentamos que haveria um vexame, tanto para os noivos quanto para os familiares. E você sabia que dependendo de como fosse esse vexame, poderia entregar ao noivo uma carta de repúdio ou uma carta de divórcio, dizendo, você não é capaz de cuidar da nossa filha. Isso são os familiares da noiva. Você não é honrado o suficiente, nos trouxe vergonha, e você não é capaz de trazer a providência sobre esta mulher que você quer casar, que é a nossa filha, faz parte de nossa família. E por causa, quem sabe, de um vexame, de uma vergonha, de falta de vinho, de falta de alimento, poderia ocorrer um divórcio naquele casamento. Então você percebe o quão melindroso, o quão importante era que continuasse tendo vinho nesse casamento. Porque se faltasse o vinho, se faltasse o alimento, se faltasse essa ideia de comida, de banquete, de buffet, trazendo para a nossa atualidade, se faltasse isso, os convidados iriam embora. E a notícia da cidade no outro dia seria: casamento de fulano e de ciclana acaba em vergonha por falta de comida, acaba em vexame para todos os familiares porque faltou vinho na festa. Você imagina?
Você imagina que depois de um mês, depois de 2 meses, um ano, alguém olharia para ele andando na rua, olharia para ela andando na rua e diria: ah lá, a envergonhada, ah lá aquele que deixou faltar o vinho, o sustento, deixou faltar o alimento sobre aquela festa. Então isso seria terrível. Na cultura judaica isso era inconcebível. Isso era literalmente uma desgraça alheia sobre aquela família, sobre aquele casal. Por isso que quando Maria ouve, quando Maria percebe esta falta, essa escassez de vinho, ela não sai contando para as pessoas. Ela diz assim: isso aqui não pode saberem, porque se saberem, se ouvirem, se entenderem que o vinho está se acabando, a festa acaba e o vexame está posto sobre esse casamento, sobre esta festa. Por isso que Maria vai devagar, olha para Jesus e diz: Jesus, está faltando vinho, não tem vinho. Maria não sai espalhando a falta de vinho alheia, não. Maria vai até Jesus e disse: Jesus, está faltando vinho. Olha para cá, nós precisamos aprender com a irmã Maria, que quando nós ouvirmos que algum casamento, alguma família, algum ministério está passando pela fase da falta de vinho, nós não precisamos ir pelo WhatsApp, pro Facebook, pro Instagram, contando a desgraça alheia. Pelo contrário, nós temos que ir até Jesus e dizer: Jesus, ajuda. Jesus, socorre aquela família. Jesus, visita aquele casamento, traz vinho para aquele casamento. Jesus, aquele ministério, Senhor, restaura aquele ministério. E não saindo fofocando. Eita, é forte essa, hein? Vale a pena um comentário seu aí? Vale a pena você dizer: eu creio, estou aprendendo com a irmã Maria. Aprender a não espalhar a tragédia de uma festa, mas ser usado por Deus para contar apenas para Jesus, pois é o único que pode solucionar o problema da falta de vinho, é Jesus. E não vai adiantar nada você sair contando as tragédias da vida alheia para outras pessoas. Eu vou beber uma água enquanto você pensa nisso. Só que quando Maria chega até Jesus e disse: não tem vinho, Jesus olha para sua mãe e disse, versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Tem gente que ficou aterrorizado, ficou ou não ficou? Quando ouviu Jesus falar: mulher, não tenho eu contigo, tem gente dizendo: se eu falasse assim com a minha mãe, eu tomaria uma chinelada, eu tomaria um tapa na orelha. Pensou ou não pensou isso? Muitas pessoas pensam, mas quando nós olhamos, novamente, quando nós olhamos para a cultura, quando nós olhamos para toda aquela cultura que Jesus, Maria estava envolvido, o texto estava envolvido, essa mulher equivale-se à senhora nos tempos bíblicos. Então não é que Jesus está faltando com desrespeito, não. Tanto é que não é a primeira vez que Jesus vai chamar Maria de mulher. Lembra aos pés da cruz que Jesus, lá no alto da cruz, também chamará a sua mãe de mulher? Então não é um desrespeito, pelo contrário, Jesus está respeitando a sua mãe e está dizendo mulher como sinônimo, equivalendo-se a uma senhora. Então não é que Jesus está desrespeitando, é apenas um termo que era comum naquele tempo. Então não se assuste. Aí Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? É como se Jesus estivesse falando: mulher, mãe, senhora, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora, porque Maria sabia do que ela havia gerado. Maria sabia, através da sua missão, quem era Jesus, o Filho de Deus, e que ela era apenas uma serva que foi usada para gerar o Messias. Aí Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Ô irmão, se tem coisa difícil é esperar o ainda de Jesus. É quando a gente sabe que vai acontecer, mas ainda não é chegado o tempo, porque tudo tem um tempo de Jesus agir. Não, eu vou repetir de novo. Grave esta frase. Grave essa frase. Se ainda não é chegada a hora, é porque tem um tempo marcado para que Jesus haja em nossas vidas. Talvez você está na fase do ainda,
Mas eu te digo, essa fase vai acabar e Jesus vai agir no seu casamento, vai agir na sua vida, na sua família, vai agir sobre a tua casa. E se o ainda não aconteceu, eu repito, se o ainda não aconteceu, aquieta-te e se prepare. Tiago, como assim? Porque se o ainda não aconteceu, eu não vou ficar de braços cruzados dizendo assim, eu vou descansar, eu não vou fazer mais nada. Não, pelo contrário. Se o ainda de Jesus foi dito, é hora de nós nos prepararmos. E Maria entendeu isso. Aí o versículo 5 diz, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria diz assim, ele falou que ainda não é a hora, mas ele não disse que não vai fazer. Olhou para os empregados da festa e disse, vocês até agora trabalharam para o mestre-sala, a partir de agora vocês vão trabalhar para Jesus. Eu imagino os empregados dizendo, mas como eu vou trabalhar para Jesus? Aí Maria diz, fazendo tudo que ele vos disser. Oh, glória a Deus! Trabalhar para Jesus, você não precisa ter muitas coisas. Você precisa ter a principal obediência, fazer tudo quanto ele vos disser. Isso é ministério. Isso é ser chamado por Deus. É fazer tudo quanto ele vos disser. Fazei é prática, é ação. É ter a sua vida como uma vida de obediência. Mas não é fazer pela metade. Porque o segredo do milagre não é para quem faz pela metade. O segredo do milagre é para quem faz tudo. Tudo. Tudo, não é um terço, é tudo. Não é a metade, é tudo. Quanto ele vos disser. Quanto ele vos mandar. Interessante, e é um detalhe assim que eu particularmente regozijo-me no Senhor, é que esta fala de Maria é a última fala de Maria no texto sagrado. E sabe qual é a última fala de Maria no texto sagrado? Faça tudo quanto ele vos mandar. Essa é a última frase de Maria. Essa é a última participação de Maria nas expressões bíblicas. Maria não estava dizendo, faça tudo quanto eu mandar. Faça tudo quanto eu ordenar. Não, Maria estava dizendo, eu não sou, mas ele é. Eu não faço nada, mas ele faz. Eu não mando em nada, mas ele manda. O que Maria estava dizendo é, eu sou apenas a mãe do Salvador. Quando eu falo apenas, eu não estou diminuindo Maria no sentido da importância que ela teve. Não, Maria vale a pena ser reconhecida, mas não vale a pena ser adorada por nós. Eu falo isso com bastante temor, com bastante respeito, porque nós sabemos que nós temos irmãos dentro da palavra cristão, protestantes e cristãos romanos, vamos dizer, que tem Maria como uma pessoa para ser adorada, como uma pessoa para ser reverenciada. Não, nós respeitamos Maria. Nós damos a Maria o verdadeiro valor que ela possui ou que possuía, mas nós não reverenciamos a ponto de adorá-la. E a última fala de Maria expressa isso. Maria estava dizendo, não eu, mas tudo que ele vos mandar. Não eu, mas tudo que ele vos ordenar. Não eu, não Maria, mas Jesus, fazei tudo quanto ele vos disser. Essa é uma lição preciosa, hein? É uma lição extraordinária, que você pode usar dentro da classe da escola dominical para explicar para os seus alunos que a própria Maria disse, não fazei tudo o que eu mandar, mas fazei tudo o que ele vos mandar. Aí o texto vai continuar dizendo, e estavam ali postas 6 talhas de pedra. Estas talhas são vasos de pedra que usavam-se, continuando o texto, para as purificações dos judeus. Então, quando eles chegavam na festa, a primeira coisa que eles faziam era pegar a água dessas talhas, desses vasos, e lavar as suas mãos, os seus pés, a nuca, o rosto, o corpo, para purificação, e então eles entrarem nessa festa. Então, as talhas, os vasos de pedra, eles eram colocados ali fora da festa para que quando os convidados chegassem, se purificassem como um ritual judaico dentro
dessa cultura judaica. E em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. O que é isso? Metretas são medidas, né? E alguns historiadores dizem que cada vaso de pedra cabiam entre 80 litros a 120 litros de água. Mas quando nós olhamos de 2 a 3 medidas metretas, ou seja, nós entendemos que cada vaso equivalia assim a de 40 a 30 litros, 30 a 40 litros de água que cabiam naqueles vasos. Aí disse Jesus para os empregados: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então, duas coisas nós percebemos aqui. A primeira coisa, que como o noivo estava festejando, ele deixava o mestre-sala, que era o cerimonialista daquele casamento. Era ele que cuidava dos pormenores. Era ele que cuidava dos detalhes, para que não faltasse comida, não faltasse vinho, não faltasse qualquer outra coisa que desagradasse os convidados. Então, o mestre-sala, ele não estava percebendo, ou se estava percebendo, ele não tinha recurso para, deixa eu usar uma linguagem formal, para brotar vinho, por exemplo, e fecha essa linguagem formal, e ele também não estava percebendo que a água dos vasos estava se acabando, porque diz o texto que as talhas estavam praticamente vazias. Por isso que Jesus diz: enchei as talhas, até que elas fiquem na boca, ou até que elas se encham até em cima. Então, vamos dizer que esse cerimonialista não era dos melhores, né? Porque não fez alguma coisa a respeito da falta de vinho, e mesmo se ele pudesse fazer, provavelmente pouco poderia fazer, ou nada poderia fazer quanto ao vinho, mas também ele estava inerte, ou estava fora de olhar para as talhas, para os vasos de pedra, e perceber que estava faltando água, ou que precisava repor estas águas. Por que eram usados os vasos de pedra para a purificação? Porque as pedras não deixavam que as águas, ou que a água que ali estava nesse recipiente ficava impura, ou ficavam-se impura. Por isso eram usados os vasos de pedra e não os vasos de barro, por exemplo. Mas aí o texto vai dizer que Jesus mandou: enchei as águas de talhas, enchei as talhas de água, e encheram-nos até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala, levai ao cerimonialista. E levaram. Interessante que só depois que o vaso de pedra ficou cheio é que Jesus diz: agora envia ao mestre-sala. Vou abrir um parênteses e já fecho esse parênteses. Eu não sei por que tem vaso que, mesmo vazio, quer ser enviado. Deus está dizendo: para você ser enviado, primeiro você precisa ser cheio. Fecha parêntese, é apenas uma deixa minha aqui, mas eu não vou entrar por aí. Mas eu vou repetir: tem vaso que quer ser enviado estando vazio. E o processo com Jesus é diferente. Primeiro você é cheio, para depois você ser enviado. Já não está aqui, mas quem falou? Aí o texto vai dizer assim, ó: tirai agora